Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículos 33, 34 e 35, que diz o seguinte: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui em Lucas, irmãos, Lucas 19, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lucas 13, versículos 21, diz o seguinte: fermento. O fermento é normalmente considerado nas Escrituras tipo da presença do mal ou da impureza. Ele fermenta, desintegra ou corrompe. No Novo Testamento, o fermento é empregado para representar o falso ensino e as doutrinas malignas dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. O fermento representa a maldade, a malícia, em contraste com a sinceridade e verdade. Por isso, muitos entendem que esta parábola refere-se às doutrinas falsas e malignas e à injustiça que se alojam no atual reino visível de Deus. Esse fermento do mal espalhar-se-á em todos os setores da obra de Deus. Ele acha-se no modernismo, no liberalismo religioso e na teologia da libertação, que exaltam o raciocínio humano acima da autoridade das Escrituras. No mundanismo e nas práticas imorais permitidos por certas igrejas e seus líderes, na busca da fama ou do poder dentro da igreja, por homens que se preocupam mais com suas próprias ambições do que com a glória de Deus. Nas falsas doutrinas e nos falsos mestres e nos cristãos professos que nunca nasceram de novo. Perto do fim da presente era, esses males se infiltrarão na obra de Deus, através de denominações, das igrejas locais, dos institutos bíblicos, das faculdades de teologia, dos seminários e dos ministérios, todos liberais, até o ponto de o evangelho apostólico do Novo Testamento e a vida santificada serem coisas raras de se ver. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todo cristão deve tomar cuidado para que o fermento do mal não afete sua vida. O segredo da vitória contra isso consiste em sempre olhar para Jesus com fé, em desprezar as coisas do mundo, em permanecer na palavra de Deus, aguardar a volta de Cristo, em constantemente ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, em estar disposto a sofrer com Cristo e por Cristo, e em lutar contra todas as formas do mal, em defender o Evangelho e em revestir-se de toda a armadura de Deus.
que está lá em Efésios 6, 11 até o versículo 18. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus sempre advertiu o povo, que o assistia, que o ouvia o tempo todo, sempre após as investidas dos fariseus, Jesus dizia: cuidado com o fermento dos fariseus. Exatamente por esse motivo, porque uma palavra, o povo do mundo tem o ditado que diz, que uma mentira falada 1000 vezes torna-se verdade. É mentira. Mentira nunca vai tornar verdade, porque mentira é sempre mentira. Mas ela acaba envenenando a cabeça das pessoas, principalmente quando é para o lado do mal, Ela acaba envenenando a cabeça das pessoas, principalmente dos mais fracos, aquela que tem menos entendimento, que não tem muito entendimento para todas as coisas, Ele acaba dando ouvido àquelas palavras mentirosas, palavras falsas, palavras de falsas promessas, palavras de falsos liberalismos, Então, de modo que as pessoas que não estão bem firmadas, firmada no poder, na graça de Deus, enraigado ali na palavra de Deus, O homem e a mulher, O cristão de um modo geral, eu falo muito isto, Nós precisamos todos os dias tirar pelo menos, no mínimo 15 minutos para a leitura da palavra de Deus, para sentar, desligar de tudo a sua mente, e você, pelo menos 15 minutos, ler e meditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Então, de modo que o diabo, Satanás, o maligno e seus seguidores, todos aqueles que são usados por ele, eles não conseguem enganar o homem e a mulher, que todos os dias meditam pelo menos 15 minutos na palavra de Deus, que senta, leiam a Bíblia e meditam na palavra de Deus, Ele pode até fazer qualquer coisa errada, tanto o homem quanto a mulher, mas não que ele não tenha tido pleno entendimento e consciência do certo e do errado, Ele não é enganado. Jesus dizia: cuidado com o fermento dos fariseus, escribas, saduceus, Os fariseus e os escribas era a mesma coisa, eram os escribas dentro dos fariseus, Só que eram duas seitas principais que tinha na época, A número 1, a que mandava realmente era dos fariseus, E a segunda era dos saduceus, Então Jesus alertava o povo: cuidado com o fermento dos fariseus. Exatamente porque no Novo Testamento o fermento ele é simbolizado, como algo do mal, Embora todos nós sabemos, que são coisas separadas, O fermento que se coloca na massa é apenas um exemplo que Jesus dá, que a amassadeira coloca na massa 3 medidas de fermento, ou uma medida de fermento, 3 massas de farinha, até que fique levedada toda a massa. Por quê? Porque o fermento tem esse poder de levedar a massa, de mudar a textura da massa, de fazer com que aquela farinha, aquela coisa toda ali, vira uma única coisa, num único pensamento, numa única adesão. Aquela massa fica todinha levedada usando aquele fermento. A amassadeira vai colocando o fermento, vai mexendo a massa, vai rolando para um lado e vai virando até que a massa fique completamente levedada, E assim também é o fermento dos fariseus, que ainda hoje persiste e está cada vez mais forte, cada vez mais evidente, cada vez mais abrangente, cada vez mais envolvente, porque o próprio Senhor Jesus disse isso, Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, E a iniquidade realmente multiplicou assim de forma assustadora, irmãos. Para quem não sabe o que é iniquidade, iniquidade é o pecado,
né? Iniquidade é o pecado, e todo tipo de pecado é iniquidade. Jesus resumiu o pecado numa palavra só para falar sobre esse assunto, né? E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E por que o amor esfria? Esfria, de que amor Jesus está falando? O amor de um homem por uma mulher? O amor sexual? Não, Jesus está falando do amor fraternal, do amor de Cristo, do amor do homem para com Cristo, para com Deus, né? O amor de poder estar todos os dias na igreja, o amor de poder estar tendo reverência ali à palavra de Deus, chegar na igreja, a hora que acaba de chegar, dobrar o seu joelho primeiro, fazer uma breve oração para depois se levantar e pegar o seu assento, né? Então, esse amor que o homem e a mulher antigamente tinha, né? Para com Deus, para com Cristo, para com a sua igreja, para com a sua obra, para com os irmãos de um modo geral, né? Era um amor reverente, né? Salmo 89, verso 7 está escrito: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam, né? Aí eu pergunto para você, minha irmã, eu pergunto para você, meu irmão, eu pergunto para você, pastor, eu pergunto para você, diácono, eu pergunto para você, presbítero, eu pergunto para você, evangelista, eu pergunto para você, missionário, eu pergunto para você, missionária, né? Eu pergunto para você, crente, de um modo geral, membro da igreja, como é que está a sua reverência diante de Deus? Como é que é o seu comportamento na igreja, quando você coloca o seu pé para dentro da igreja, né? Como em Eclesiastes está escrito, guarda o teu pé quando entras na casa de Deus, né? Você está guardando o teu pé, irmão? Você está guardando o teu pé, irmã, quando entra na casa de Deus? Como é que está seu comportamento, né? E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Cuidado com o fermento dos fariseus, né? Então, de modo que, irmãos, nós precisamos resgatar o nosso primeiro amor. É extremamente necessário, né, que nós resgatemos o nosso primeiro amor, para que nós possamos viver e conviver, né, em verdadeira reverência à palavra de Deus. Não é apenas na igreja, não, irmãos. Não é apenas na igreja, não, irmãs. É em todo tempo, em todo momento e em todo lugar. A palavra de Deus afirma que os olhos de Deus estão em todo lugar. Qualquer lugar que nós estejamos, né, nós não estamos vendo, mas tem alguém, Deus está usando os olhos de alguém para te ver, para te olhar, né? Não é apenas os olhos de Deus, né, do nosso Deus, que é onipotente, onipresente, imutável e onisciente. Não é apenas os olhos dele, não. São os olhos daqueles e daquelas que estão ali como anjos do Senhor, circulando pelas ruas, pelas praças, pelos mercados, né? Além da igreja, evidentemente, é claro que é a casa de Deus, né? Então, todo cuidado é pouco, irmãos. Todo cuidado é pouco, irmãs. Cuidado com o que, pastor Israel? Cuidado com o fermento dos fariseus. Nosso querido e amado irmão apóstolo Paulo disse, né? Eu falo muito isso, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, né? É a boca de Deus falando com o homem, com a mulher, né? De um modo geral, né? É a boca de Deus falando com cada um de nós, né? Então, de modo que nós temos que, todo cuidado é pouco, toda reverência quando entrar na casa de Deus. Precisamos realmente ter todo o cuidado, né, irmãos? Sem sombra de dúvida, né? Louvado seja Deus, aleluia, Jesus, né? Glória a Deus. Irmãos, nós voltaremos amanhã com um novo vídeo, né? Por hoje é só, tá muito bom, tá? Que Deus abençoe meus irmãos de um modo geral, abençoe a todos e que nós possamos tirar da nossa vida o fermento, né? Não da cozinha, aquele fermento que leveda o pão, aquele pão gostoso, delicioso, o bolo que a mamãe, o papai, a patroa, né? Enfim, os funcionários fazem, né? Mas o fermento da nossa vida espiritual.
Retira hoje, irmão, o fermento da sua vida. Viu? Tá? Né? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Né? Aquele que está sem entendimento, peça a Cristo que o Senhor te esclarecerá. Ele te dará entendimento para todas as coisas, pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus e amanhã nós estamos de volta em nome de Jesus. Amém?